Dois termômetros diferentes são graduados, atribuindo-se valores arbitrários para a temperatura de fusão do gelo e para a temperatura da água em ebulição, ambos sob pressão normal, de acordo com a tabela. E vemos na tabela que a fusão do gelo ocorre a 10 graus X e a ebulição da água a 70 graus X. Já na escala Y, a fusão do gelo ocorre a 5 graus Y e a ebulição da água a 80 graus Y. A letra A está pedindo uma equação de conversão entre as duas escalas. Então, vamos montar esta equação de conversão. Então, temos aqui o termômetro X e o termômetro Y. Reparem que eles estão na mesma altura, porque estão medindo a temperatura do mesmo corpo, porém, apresentam valores diferentes por se tratarem de calibragens diferentes. Todo termômetro precisa do primeiro ponto fixo, e no caso aqui foi a fusão do gelo, que na escala X foi 10 e na escala Y 5 graus Y. E o segundo ponto fixo, 70 graus X e 80 graus Y, na escala Y. Então, reparem o seguinte, observe que a distância deste ponto a este ponto é igual à distância do outro lado, deste ponto a este ponto. Visualmente, concluímos isso. Do ponto 10 graus X até o ponto 60 graus X, temos uma distância que observamos ser a mesma distância entre 5 graus Y e 80 graus Y. Isso vai ser muito importante, porque esta observação geométrica vai trazer uma resolução algébrica para nós. Então, repare que a distância grandona pode ser calculada como final menos inicial, dos dois lados. E a distância pequena pode ser calculada como final menos inicial, dos dois lados. Como o teorema de Tales nos garante, né? Distância pequenininha sobre grandona é igual a distância pequenininha sobre grandona. Então, aqui está o teorema de Tales. Vamos fazer a substituição dos valores? Vai ficar x menos 10, distância pequenininha, igual a 70 menos 10, distância grandona. Aqui está. Do outro lado, y menos 5, distância pequenininha, igual a 80 menos 5, distância grandona. São iguais. Agora iremos resolver esta equação. 70 menos 10 é 60 e 80 menos 5 é 75. E os dois números são múltiplos de 15. Então, dividindo os dois lados por 15, vai ficar 4 desse lado e 5 desse lado. Bem, para resolver isso, você pode escolher, vai isolar o x ou o y. Se eu isolar o x, eu vou ter x em função de y. Se eu isolar o y, terei y em função de x. Eu vou preferir isolar o y, como é de costume na matemática. Isolando o y, temos. Passei o 5 que estava dividindo para o outro lado. Ele foi multiplicando. E agora eu vou inverter essa equação aqui, tá bom? Só invertir os dois lados. E agora eu vou aplicar a propriedade distributiva, né? A regra aí do chuveirinho. Então, temos 5 quartos de x menos 5 quartos de 10. 5 vezes 10 é 50. 50 dividido por 4 é 12,5. E esse menos 5 aqui vai passar para o outro lado, somando. Aí eu tenho menos 12,5 mais 5, que vai dar menos 7,5. Ok? Achamos aqui, essa é a nossa função. Se você preferir, dividir o 5 por 4, vai ficar 1,25x menos 7,5. Esta é a nossa função, está resolvido aí, portanto, a letra A. Já na letra B, ele está pedindo o valor de x quando o y for 100 graus. Bem fácil, com a função em mãos, basta fazer a substituição. No lugar do y, eu coloquei o 100. Esse menos 7,5 vai passar para o outro lado somando, vai dar 107,5. E esse 1,25 vai passar para o outro lado dividindo, produzindo um valor de 86 graus x. Portanto, quando y for 100 graus y, x será igual a 86 graus x. Resolvido, portanto, também a letra B. Na letra C, ele está querendo que você encontre o valor que o mesmo valor produzido na escala x vai existir na escala y e vice-versa. Então, qual é a condição para que as temperaturas apresentem números iguais? Muito simples.
y igual a x. Então, nesse caso, eu vou colocar no lugar do x, eu vou colocar o y. Poderia também ser o contrário, tá? Mas eu optei por fazer isso. Muito bem. Esse 1,25y passou para o outro lado subtraindo. 1y menos 1,25y vai dar menos 0,25y. Como ficou tudo negativo, né, aqui eu multipliquei por menos 1, transformando os dois lados em números positivos. E o 0,25 está multiplicando, passou dividindo, chegamos nesse valor. Conclusão, quando você tem valor 30 na escala y, vai coincidir, teremos também 30 na escala x, e apenas neste número ocorre esta coincidência de valores, tá bom? Entre essas duas escalas. Bem, agora pediu para montar o gráfico. Na montagem do gráfico, vamos colocar aqui a escala y, como de costume, na vertical, e a escala x na horizontal. Vamos montar uma tabela de valores para preencher os pontos desse plano cartesiano e montar o gráfico? Aqui está a tabela de valores. Algumas temperaturas nós já temos. Exemplo, 30 graus x, nós chegamos na conclusão que equivale a 30 graus y. Também vimos que quando... vamos montar aqui. 30 dá 30 graus y. Esse ponto pertence ao gráfico, né? Agora, temos também que quando é 86 graus x, vimos que o y era 100, como nós resolvemos ali. Então, esse ponto aqui também pertence ao gráfico, certo? Outros dois pontos que nós temos que pertencem ao gráfico, aqueles lá do início do enunciado, naquela tabela do enunciado, poderíamos incluir aí. Mas um ponto que eu gosto sempre de incluir são as interseções. As interseções são muito importantes. Olha, já vimos que vai dar uma linha reta, e essa linha reta vai passar mais ou menos por aqui. Então, essa interseção aqui, eu vou buscar o valor dessa interseção. Como que nós encontramos? Bem, quando o x é zero, qual será o valor de y? Vamos colocar aqui nossa função. No lugar do x, eu substituo zero e encontramos y igual a menos 7,5. Portanto, quando x é zero, y é igual a menos 7,5. É o valor aqui da interseção. Bem, temos 3 pontos que já estão incluídos no plano cartesiano. Como disse, poderia ter incluído também os pontos que estão lá na tabela inicial. Esses 3 já são, inclusive, suficientes. Então, vamos agora fazer o nosso gráfico traçando uma linha reta entre estes 3 pontos.